Vamos conversar um pouco hoje sobre o que nós chamamos de manifestações extraintestinais. Nós sabemos que a doença inflamatória intestinal, ela é uma doença inflamatória, como o próprio nome diz, mas nós sabemos também que ela, apesar de o foco principal ser no intestino, ela muitas vezes não fica restrita ao intestino. Existe uma rede de resposta imunológica que pode identificar proteínas semelhantes à do intestino em outros locais, como por exemplo o olho, inflamar o olho de uma forma que o branco do olho fique vermelho, e a gente chama isso de, às vezes, de episclerite, uveíte, enfim, aí o oftalmologista tem que examinar e ver qual é a parte do olho que está inflamada para ver exatamente a classificação e o tratamento. Articulações, né, as juntas, isso é muito comum, que as célulazinhas que fazem parte daquela articulação também estejam envolvidas nessa resposta imunológica alterada e inflame as articulações. Claro que as mais comuns, a gente costuma dizer que são as de médio tamanho e grande, ou seja, punhos, cotovelos, ombros, joelhos, tornozelos. Não são todas as articulações que são inflamadas ao mesmo tempo, muitas vezes elas são migratórias, ou seja, um dia a pessoa tem uma inflamação no punho direito, outra no cotovelo esquerdo, depois migra lá para o tornozelo, joelho e assim por diante. Às vezes a inflamação pode ser no final da coluna, onde a coluna se articula ali com o osso da bacia, a gente chama isso de sacroileite. Pele, a pele pode também inflamar como feridas que a gente chama de pioderma gangrenoso, ou então nódulos que ficam avermelhados e dolorosos, são mais comuns nos membros inferiores, né, nas pernas, mas podem acontecer também nos braços, enfim, em outros locais. Essas manifestações, então o olho, pele, nós sabemos também que o paciente com doença de Crohn, principalmente, ele tem mais chance de formar cálculos nos rins, pedrinhas nos rins. Então não é como às vezes até a pessoa tem uma crise de dor e acha que é da doença de Crohn e quando a gente vai ver é um cálculo. Por isso que é muito importante sempre que ocorre algum sintoma, a gente avaliar se isso está relacionado diretamente à doença inflamatória ou não, pode ser que seja outra coisa completamente diferente. Mas nós precisamos sempre avaliar e juntar essas peças. Inclusive, quando a pessoa começa a ter diarreia, informar o médico de outros sintomas que possam parecer que não tem nenhuma relação com o intestino, mas é importante falar para o médico, porque às vezes é uma pista, inclusive, do que pode estar acontecendo no intestino. E vocês vejam que 15% das vezes o primeiro sintoma pode ser uma manifestação extraintestinal. A maioria das vezes acontece depois de iniciar a questão da diarreia, mas ela pode sim ser a primeira manifestação. Outra coisa importante para vocês saberem como é comum: 50% das pessoas com doença de Crohn ou retocolite podem ter manifestações em outros órgãos ou tecidos. Então, importante compartilhar com o médico todas as informações de sintomas estranhos e coisas diferentes que estejam acontecendo com vocês, porque isso pode sim ser uma pista para o diagnóstico. E é mais importante ainda no momento que a gente vai escolher o tratamento, porque existem medicações que funcionam muito bem para o intestino, mas que não funcionam bem, de repente, para alguma manifestação extraintestinal. E é importante, então, que a gente junte todas essas informações, porque isso também vai impactar na escolha do remédio. Tá certo?